noite, Igreja Batista Alvorecer. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa união de treinamento. Hoje eu tenho uma novidade para você. Nós começaremos agora as nossas aulas online e, de certa forma, elas serão mais direcionadas, porque agora a gente vai usar esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui é do autor chamado Greg Gilbert. Ele pertence ao Ministério 9 Marcas de uma Igreja Saudável e ele vai tratar nesse livrinho a dinâmica que nós temos tratado nas nossas aulas, mas veremos agora de um ponto de vista teórico mais fundamentado, porque eu trouxe aqui reflexões bíblicas bem fundamentadas também, mas agora veremos um argumento construído sobre o que é o Evangelho. Nós abriremos as gavetas do Evangelho e entenderemos um pouco mais sobre essa principal, sobre esse âmago que está no cristianismo, que é a doutrina do Evangelho. Te convido a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, vai falar assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E quem primeiro lhe deu para que o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Esse fundamento que Paulo estabelece, essa citação que ele faz, está falando sobre aquilo que o Evangelho tem como poder, que é nos levar diretamente para Deus. O Evangelho tira as falsas apontações do nosso coração, as falsas inclinações e nos traz de volta à comunhão. E sempre que a gente fala do Evangelho, há dificuldade, há confusão, e eu queria que você entendesse um pouco mais. Se eu te pergunto objetivamente o que é o Evangelho, o que você me responde? Se eu te pergunto sobre o que é o Evangelho no seu entendimento e na forma bíblica com que você entende, como você se dá a essa interrogação? E no livro tem algumas respostas. Cristãos americanos foram interrogados acerca disso, perguntados, e alguns responderam assim, ó: as boas novas são: Deus quer mostrar-lhe seu incrível favor. Ele quer encher a sua vida com vinho novo, mas você está disposto a livrar-se do odre velho? Você começará a pensar grande? Você ampliará sua visão e se livrará da velha mentalidade negativa que o retém? Essa é uma das respostas que alguém deu ao Evangelho. E eu espero que até o fim do trabalho que nós teremos com essa revistinha aqui, você consiga responder se isso é correto ou se isso é incorreto, se isso é uma verdade, se isso é o que realmente o Evangelho é. E outro responde assim, ó: eis o Evangelho em uma frase. Cristo morreu por nós, e aqueles que confiam nele podem saber que sua culpa foi perdoada uma vez por todas. O que teremos a dizer perante o tribunal do juízo de Deus? Somente uma coisa: Cristo morreu em meu lugar. Isso é o Evangelho. Então, na introdução do livro, ele vai abordar essas questões sobre os pensamentos das pessoas acerca do Evangelho. Cada pessoa tem um pensamento. E na Bíblia a gente vê uma ideia diferente, existe uma unidade de compreensão do que é o Evangelho. E uma má compreensão do Evangelho leva a uma má compreensão do que é ser igreja, do que é discipulado, do que é dízimo e oferta, do que é vivência familiar, do que é contato com o seu próximo, como tratar os seus negócios. Tudo isso está envolvido pela forma que você enxerga o Evangelho de Jesus. Então essa primeira pessoa que entende o Evangelho como a descoberta do incrível favor de Deus e é um destravamento de mentalidade, ela entende que você tem que pensar grande, porque quanto mais você pensa grande, mais o favor de Deus se manifesta na sua vida. E a segunda pessoa vai falar que Cristo morreu por nós. Aqueles que confiam nele, no dia do grande julgamento, dirão somente uma coisa para Deus, que é: Cristo morreu em meu lugar. Isso é o Evangelho. Então o Evangelho tem essa mensagem que Cristo veio por nós, e você já sabe isso. Mas é importante que você não saiba somente a parte superficial do Evangelho, mas que você entre e se aprofunde nessa principal doutrina do cristianismo. E é nisso que eu quero bater na tecla com vocês, é sobre isso que eu quero comunicar com vocês. Eu quero ler mais uma parte do livro aqui, que vai falar o seguinte: primeira, se você é um verdadeiro cristão, espero que esse pequeno livro, o que é mais importante, as verdades gloriosas que ele procura afirmar, façam seu coração dilatar-se em alegria e louvor para Jesus Cristo, pelo que ele fez por você. Um evangelho debilitado leva a uma adoração debilitada. Esse tipo de evangelho afasta os nossos olhos de Deus e fixa-os no ego, barateando o que Deus realizou em nós em Cristo. Por contraste, o evangelho bíblico é como combustível na fornalha da adoração,
quanto mais você o entende, quanto mais você crê nele e descansa nele, tanto mais você adora a Deus pelo que ele é, pelo que fez por nós em Cristo Jesus. Então eu encerro dizendo essa frase: por desejarmos ser testemunhas agradáveis, todos nós somos tentados a apresentar o Evangelho de modo tão atraente quanto possível. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Então a gente entendeu algumas coisas hoje. A gente entendeu que nós devemos ter uma convicção sobre o que é o Evangelho. Você deve ter o seu pensamento bíblico sobre o que é o Evangelho, para que nós não distorçamos aquilo que Jesus ensinou e não distorçamos a missão de Deus na Terra, a missão de Jesus na Terra. E também que você entenda que você foi convidado por Jesus a participar disso aqui e entender que o Evangelho é o poder de Deus, como Paulo fala, para transformar a vida do gentio, a vida do judeu e todos aqueles que se dispõem a ouvir a mensagem do Evangelho. Então nos acompanhe nas próximas aulas, a gente vai estudar esse livrinho. Se você tem a oportunidade de comprar, compre, ele é muito baratinho, menos de R$20 se eu não me engano. Você encontra ele na Amazon, você encontra ele na Editora Fiel e em outras livrarias que nós temos até aqui mesmo em Belo Horizonte, como a El Shaddai e outras editoras como a Mundo Cristão ou Mundo da Bíblia, que fica lá no centro. Vamos orar então. Pai, somos gratos pelo Evangelho, pela Tua Palavra e pela oportunidade, meu Pai, de aprendermos sobre o Senhor com um material tão valioso. Que a nossa mente, meu Pai, possa entender a Tua vontade, o Teu coração e que possamos, meu Pai, em tudo Te agradar, Te glorificar e dar glória a Ti, Pai. A oração que nós fazemos em nome de Jesus, através do Teu Espírito, amém. Tenha uma boa noite, irmão, fique com Deus.